Já se passaram 60 dias do projeto do Flow e hoje eu vou revelar qual é o segredo por trás disso, qual é a estratégia do Renato Cariani, ou melhor, nem eu vou revelar, ele já revelou com o lançamento do seu aplicativo Nação Renato Cariani. No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise dessa estratégia de marketing que o Renato Cariani utilizou para criar esse aplicativo dele, que já é um baita sucesso. Mas antes, roda a vinheta aí, editor. Fala, explorador! Felipe Luiz Martins, e aqui no meu canal eu faço análise de marca e de branding para ajudar você a ter insights para levar para o seu negócio e vender muito mais e performar muito mais a sua empresa. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a estratégia de lançamento que o Renato Cariani utilizou para o seu aplicativo Nação Renato Cariani. Para quem não sabe ou não viu um vídeo meu que já tem aqui no canal, você pode colocar aqui no card para você assistir também. Eu falei sobre o projeto do Flow, o projeto dos 60 dias que o Renato Cariani fez em parceria com o Estúdios Flow. Se você não conhece Renato Cariani, ele é um mega empresário por trás de algumas das maiores marcas que nós temos no mercado de suplementação. Ele é o embaixador da Max Titânio, que é representada pela empresa Suplay. Ele também tem algumas empresas de logística, química e também ele é um grande incentivador do esporte, do fisiculturismo. Ele mesmo investe em muitos atletas aqui do Brasil. Alguns deles grandes campeões, como o Ramon Dino. O Ramon, que ele vai provavelmente se tornar um dos maiores campeões do mundo, ao lado de Chris Bumstead, o C-Bum. Enfim, o Renato Cariani, esse cara é uma máquina do marketing, ele é muito bom, ele tem uma grande comunidade e ele fez um acerto tremendo quando ele criou o projeto do Flow 60 dias. O que é o projeto do Flow? Simplesmente ele pegou uma das pessoas mais indisciplinadas do Brasil, que é o Igor, o Batista, o Janzão, o Sérgio Sacani, agora pegou também o Acriano, que segundo ele é o homem desprovido de massa muscular, e ele colocou todos esses caras num projeto de 60 dias para emagrecer ou para ganhar massa magra. Esse tipo de conteúdo estava disfarçado, ele estava totalmente disfarçado numa grande estratégia de lançamento, uma estratégia de lançamento para o seu aplicativo, o Nação Renato Cariani. Esse projeto deu muito certo, não só deu certo para os meninos do Flow que estão voando, né? O Igor realmente conseguiu emagrecer bastante, o Batista e o Acriano, apesar de muito magrinhos, estão conseguindo ganhar mais massa magra, e o Sérgio Sacani em apenas 2 semanas emagreceu 15 quilos. É muita coisa, e isso mostra o quê? Prova social, mostra que o Cariani está propondo, o tipo de nutrição, o tipo de exercício e a abordagem que ele chama de 80-20, essa abordagem, ela funciona. Só que aí tem um porém, né, gente? É óbvio que o Cariani e o Balestrinho, os outros atletas ali do CT deles, gostariam de poder prestar esse mesmo atendimento para muitas pessoas. Inclusive, muitos usuários pedem, Cariani, me passa essa dieta, eu gostaria de treinar com você, eu gostaria que você fosse o meu coaching também. E é óbvio que não daria, né? E aí o que o cara pensou? Que aliás, ele já deve ter pensado isso já há muito tempo, deve ser algo que já era combinado com os estúdios Flow. Vamos criar um aplicativo aonde nós podemos nos relacionar com a nossa audiência, podemos nos relacionar com os usuários e podemos criar algo onde há um maior acompanhamento. E aí ele criou esse aplicativo da Nação Cariani. Agora, como que ele conseguiu esse tremendo desse engajamento? Porque assim, o engajamento que eles tiveram ali é coisa absurda. Cada vídeo que eles lançam ali no canal tem mais de 1 milhão de visualizações. Todo mundo tá falando disso, eles conseguiram sair da bolha do fitness, conseguiram sair da bolha do fisiculturismo, sair da bolha da internet, e tem muitas pessoas que estão acompanhando esses episódios diariamente. Eu mesmo, todo dia no café da manhã, eu coloco para assistir esses episódios. E mais incrível ainda, são vídeos de 45 minutos, 60 minutos com uma retenção absurda. Então esse é um dos grandes segredinhos que o Cariani conseguiu fazer com que essa estratégia dele desse tão certo. Retenção. Qualquer rede social vive de retenção. Hoje a briga é por atenção. Se você consegue fazer uma pessoa ficar retida dentro do seu vídeo, a rede social, o YouTube, o Instagram, o TikTok, ela vai entender que você é relevante. Então, se você tem um vídeo de 45 minutos
que uma pessoa ela vai assistir pelo menos metade desse vídeo, é muita retenção, é muito tempo de tela. Então o YouTube vai entregando isso. E o Renato Cariani conseguiu ter, num período aí que o Mauricião, que é o estrategista de YouTube por trás do Cariani, diz 1 bilhão de views, cara. É muita coisa, é muita coisa. Certamente o Renato Cariani é um dos maiores produtores de conteúdo do mundo. Um ponto muito legal aí que eles conseguiram acertar a mão é a questão de multiverso. Exatamente isso. Multiverso, como na Marvel. Cada universo se conecta com uma coisa, você tem tipos de bolhas diferentes, crossovers. Então o que eles fizeram? Eles pegaram dois mundos completamente distintos, que é, cara, o mundo dos fisiculturistas, o mundo fitness e o mundo dos caras assim, largado, meu. Os caras completamente largado. O Igor, bermuda, chinelo, gordão, o Sacani, o cara chegou com 185 quilos, eles não conseguiram pesar o Sacani nem numa balança comum, tiveram que pegar uma balança de restaurante para pesar o cara. Eles pegaram o Batista, que é um cara que só quer saber de zoar, o Acriano, coitado do menino, um saco de osso. Pegaram um universo totalmente diferente do universo do mundo fitness. E eles fizeram esse crossover. Multiverso está na moda e eles se aproveitaram disso. Se isso foi proposital ou não, o fato é que funcionou. Você pega duas bolhas e unem numa só. E esse é um grande segredo do sucesso dessa estratégia. Outro ponto é a omnicanalidade, omnichannel. Se você não sabe o que é omnichannel, é você conseguir utilizar de vários canais para conseguir promover os seus produtos. E é exatamente isso que eles estão fazendo. O Cariani, ele tem os vídeos no YouTube que são um grande sucesso. Tem o podcast Ironcast, que todas as semanas ele faz um resumo do que está acontecendo com o Projeto Flow. Dentro do próprio Flow, nos episódios que o Igor conduz, lá estão também falando sobre o Projeto Flow. Além disso, eles têm estratégia no TikTok, estratégia no Instagram, Kawaii, todas as redes sociais, ou seja, todos os canais estão falando sobre esse projeto. Se eles têm 1 bilhão de views no YouTube, imagina somado todas as redes sociais, o alcance que esses caras devem ter. É muito, muito, muito relevante. Outro ponto, por que o Cariani quis criar esse aplicativo? Qual é a estratégia por trás de você criar um aplicativo como esse? O primeiro ponto é ganho de escala. Como eu falei para vocês, imagina se o Cariani ele fosse um treinador comum, uma pessoa que faz os seus treinos ali na academia, monta teu treino, tá? Como muitos personal trainers existem aí no Brasil. Ele conseguiria ganhar muito dinheiro com isso? Talvez conseguisse. Hoje um bom personal, ele vai cobrar por uma aula uns R$300 por aula, se você for numa academia como uma Bodytech, uma Reebok. Só que esse cara, ele tem um problema. Ele vai lotar a agenda dele durante a semana. Depois esse cara pode falar, cara, eu vou criar uma empresa, eu vou expandir o meu negócio, eu vou contratar outros personagens para trabalharem para mim. Ok, ele pode fazer isso. Porém, o custo dele vai crescendo na medida em que o negócio dele vai crescendo. A margem de contribuição dele vai diminuindo à medida em que o faturamento dele vai crescendo. Por quê? Porque ele vai precisar contratar mais mão de obra. Então, a escala custa dinheiro. Mas qual é o pulo do gato da escala? E é o pulo que o Renato Cariani pensou. Você acha que o Cariani não poderia muito bem treinar várias pessoas para seguirem o método 80-20, o método Renato Cariani e colocar em academias de todo o Brasil? Certamente ele poderia, só que aí ele tem uma ideia melhor. E se eu ganhar escala por meio digital? É muito mais barato e eu consigo atingir uma massa muito maior de pessoas que vão pagar uma mensalidade. Obviamente o Cariani depois ele pode pensar em expandir, em criar mentorias, em criar imersões, aonde vai ser mais caro ter acesso aos profissionais do Cariani. Porém, você vai poder acessar a Nação Renato Cariani por menos de R$100 por mês. Eu não sei exatamente qual o valor para você entrar no aplicativo, mas eu acredito que seja em torno de R$ 49,90. Então isso é uma estratégia de escala para você conseguir ganhar o mercado. Hoje no marketing, sempre no marketing, não ganha quem é o melhor. Ganha quem é o mais rápido, em primeiro, e ganha quem tem a maior distribuição. Estou aqui com uma Coca, e a Coca-Cola é um grande exemplo disso. Você não encontra Pepsi em todos os supermercados do mundo, mas você encontra Coca em todos os mercados que existem em qualquer lugar do planeta. Estratégia de lançamento. Como que ele fez para conseguir fazer com que tantas pessoas entrassem no aplicativo de uma só vez? Ele lançou na última sexta-feira e o aplicativo bombou de usuários, fez um baita sucesso. Ele utilizou de uma estratégia já velha, conhecida do marketing digital,
E uma estratégia muito utilizada por marqueteiros de todo mundo, que é a estratégia de lançamento. Quem cunhou esse nome de estratégia de lançamento é o nosso querido Érico Rocha, um dos maiores gurus do marketing digital do Brasil, mas não foi ele que inventou esse tipo de estratégia. Esse tipo de estratégia dentro do digital foi inventado pelo... Qual que é o nome daquele cara mesmo? Mas é um cara chamado Dinho, eu acho. É Dinho alguma coisa. Eu tenho o livro do cara, um livro de capa azul. E a estratégia de lançamento, o que é? É você fazer uma grande pressão na sua audiência. Mas tanta pressão que ela vai ficar tão ansiosa que quando você abre, todo mundo vai querer comprar. Quem faz isso muito bem? Indústria do cinema. Vamos lá, vai ter um lançamento de um filme, ou melhor, antes até, eles fazem um pré-lançamento, então a estratégia de PPL começa, né? Porque o lançamento ele é constituído pela parte do PPL, pré-lançamento, PL, pré-lançamento e o L, lançamento e depois o pós-lançamento. Como que é o PPL? Você começa a dar notícias, você começa a criar conteúdo falando que algo vai acontecer. A indústria do cinema faz muito isso quando ela começa a divulgar matérias que às vezes foram vazadas, eles começam a divulgar fotos do set, começam a divulgar falando que vai acontecer um filme ou fazem só um teaser, alguma coisa assim. Renato Cariani foi falando sobre isso já há muito tempo, falando que algo ia acontecer. Falando lá nos estúdios Flow, dizendo que ia ter uma revolução, que etc, por aí. No cinema você tem o teaser trailer, depois você tem o trailer 1, trailer 2, trailer 3. Aí por fim, você tem o lançamento, que geralmente é um grande evento. No cinema, o grande evento de lançamento é o dia da estreia. Cara, é exatamente a mesma coisa que o Renato Cariani fez. Ele ficou lá falando conteúdo, por quê? A estratégia de conteúdo do acompanhamento do pessoal do estúdio Flow, aquilo lá era uma estratégia de PPL. De PL, ou melhor dizendo, uma estratégia de pré-lançamento. Era conteúdo para as pessoas ficarem curiosas de que alguma coisa ia acontecer. Até que ele falou que em determinado dia ele iria revelar aquilo. E esse foi o lançamento. Foi um grande evento que ele fez. E ele fez o lançamento do aplicativo dele. Há mais dois motivos pelo qual o Cariani resolveu criar esse aplicativo e que esses motivos talvez sejam os maiores, né? Ganho de escala foi um deles que eu falei para vocês. Depois nós temos os dados do usuário. Imagina que ele vai ter na plataforma dele, sei lá, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas. Várias pessoas que estão tentando ter uma vida mais saudável. Ele vai ter os dados dessas pessoas. Dados hoje é o ativo mais importante que você pode ter dentro da sua empresa. Se você tem uma empresa e não está colhendo os dados dos seus clientes, você está cometendo um grande erro. Você precisa coletar os dados dos seus clientes, mesmo que você não os utilize hoje. Você pode utilizar os dados dos usuários que você tem para criar uma infinidade de produtos dentro da sua empresa, uma infinidade de soluções dentro do seu negócio ou até fora do seu negócio. Por fim, não menos importante, ser dono da própria audiência. Hoje você está aqui no YouTube falando comigo, Instagram, TikTok. A audiência não é minha. A audiência não é do Cariani. O Cariani teve 1 bilhão de views. Esse 1 bilhão de views não é dele, é do YouTube. Porque a partir do momento que o YouTube resolver cortar o alcance dele, o que ele pode fazer? Absolutamente nada. Só que aí o cara pega e fala assim, eu vou criar um espaço para eu desenvolver a minha própria audiência. Lá é um espaço livre em que eu faço as regras, em que eu mando e eu não tenho problema nenhum. Olha o caso que aconteceu com os estúdios Flow há algum tempo atrás, quando o Monark foi cancelado. Os estúdios Flow foram completamente desmonetizados pelo YouTube, o alcance deles caiu drasticamente e eles quase quebraram. Por isso que eles também investem numa estratégia de ter uma plataforma própria. O próprio Flow eles investem na NV99. E o Renato Cariani sabe muito bem disso. Ele não pode deixar que os negócios dele fiquem à mercê de uma empresa terceira. É por isso que ele está criando um canal exclusivo para que ele controle a própria audiência. Resumidamente, eu fiz uma estratégia de tudo que está por trás desse aplicativo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, foi feito com muito carinho. E é óbvio que eu vou te pedir para deixar aquela curtida, porque ajuda muito. Mas se você gostou, mesmo desse vídeo e quer assistir mais conteúdos como esse, eu te convido a se inscrever aqui no canal, porque tem vídeos todas as semanas onde eu faço análises como essa. Espero que você tenha gostado, que isso tenha ajudado a você ter uns insights para o seu negócio. E te vejo no próximo vídeo, explorador.